Deus é maravilhoso. Aleluia. Hoje é culto de primícias. Hoje, primeiro domingo que estamos juntos no ano. Deus é maravilhoso. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 12, de 2 a 4, e depois 2 Coríntios 12, verso 7. 2 Coríntios 12, 2 a 4, e depois 2 Coríntios 12, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor na Nova Versão Internacional. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Qual céu? Terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele foi arrebatado onde? Ao paraíso. Que fica onde? No terceiro céu. Preste atenção para você entender. E esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu por Deus, ele ouviu coisas indizíveis, ou seja, que não pode dizer, né? Coisas que o homem não é permitido, ao homem não é permitido falar. Agora, 12, verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O apóstolo Paulo, ele escreveu 2 Coríntios, essa carta. E ele começa esse texto de uma forma, digamos assim, humilde. Porque ele começa parecendo falar de um homem que não é ele. Mas lá no verso 7, obrigada. Lá no verso 7, ele diz que era ele. Verso 7 diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então, na verdade, no verso 7, ele relata claramente que quem foi arrebatado, teve um arrebatamento de espírito e foi ao terceiro céu, ao paraíso de Deus e ouviu coisas indizíveis, foi ele. Então, aqui a gente precisa já começar a entender, porque Deus liberou sobre nós essa palavra durante esse ano, céus abertos sobre nós, e nós precisamos entender um pouco sobre o céu. Hoje nós vamos começar falando um pouco disso. Amém. O apóstolo Paulo, então, ele fala do terceiro céu. Se teve o terceiro céu registrado na Bíblia, é porque tem 2 antes dele. No mínimo isso. O primeiro, o segundo e o terceiro céu. Vamos entender um pouco. Gênesis 1. Hoje nós aprendemos que Gênesis, o nome em hebraico é, quem lembra? Bereshit, isso mesmo, que significa no princípio. Então, se eu não sei ler a frase toda em hebraico, mas ficaria o início mais ou menos assim. No princípio, ou seja, Bereshit, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, quando ainda nada havia, Deus, que é o criador de todas as coisas e que formou o homem, criou os céus e a terra. Ele criou o quê? O céu? Não, ele criou no plural. Céu, em hebraico, é no plural. Céus. Ele criou os céus e a terra. A Bíblia nos diz que Deus criou, não um céu, mas ele criou os céus. A Bíblia fala de mais de um céu. Em Gênesis 1, do verso 6 ao verso 8, nós lemos o seguinte. É a continuação da criação. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento que está por cima, Deus chamou céu. Então, esse aqui é o primeiro céu. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o segundo dia. Então, no primeiro dia, Deus criou todas as coisas, disse haja luz e houve luz.
Mas aqui, no verso 6 ao verso 8, ele cria a separação. E o céu visível começa a claramente existir. Então, no segundo dia, Deus chama esse céu que nós vemos, que os passarinhos passam para lá e para cá, que o avião voa. Esse céu é o primeiro céu. É esse que a gente vê, às vezes bem azul e às vezes com nuvens bem pesadas. Agora, em Gênesis 1, verso 14 até o verso 19, fala-nos o seguinte: disse Deus, haja luminares. Presta atenção, ele já tinha criado o céu, separado da terra. Agora ele diz, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Quem comanda o dia no céu? O sol. E a noite? A lua. Sirvam eles de sinais para marcar o quê? As estações. Que estações são essas? As estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para quê? Para iluminar a terra. A gente está falando aqui de plano físico ainda, né? E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o quarto dia. Amados, eu não sei se os irmãos já repararam, os da Tseva-Ot de hoje têm a obrigação de saber, porque a gente já explicou isso muitas vezes. O calendário de Deus marca um calendário lunar. A Bíblia mostra isso. Aqui acabamos de ler, passaram-se a tarde e amanhã, esse foi o quê? O quarto dia. Para Deus o dia começa no final. No Brasil, a nossa manhã começa na madrugada, meia-noite. No calendário de Deus bíblico, que a gente está lendo aqui, começa às 18 horas. Hoje, às 18 horas, começou para eles, para a Bíblia, a segunda-feira. Nós já estamos vivendo no calendário bíblico a segunda-feira. E nós precisamos entender. Aí termina amanhã às 6 da noite? Isso. 24 horas de hoje até às 18 horas de amanhã. Biblicamente é isso. A irmã está entendendo. Eu estou lendo aqui. Ó, tarde e manhã. Por quê? Na Bíblia, o calendário segue o tempo lunar e não solar. O nosso calendário, que é romano, né, segue o solar. Começa meia-noite. Para lá não. Para a Bíblia começa às 18. Quando o sol se põe, começa um novo dia. E quem estabeleceu isso foi Deus. Foi Deus que estabeleceu isso, né? No quarto dia, Deus criou esse céu astronômico. Sol, lua, estrelas, o espaço sideral. Não está aqui, mas certamente os planetas, todos foram criados nesse momento aqui. E aí ele separou. O governo é dele. Ele que comanda as estações. Os dias, os anos e as estações. Quando chove, quando tem seca, ele é que comanda. Salmo 103, verso 19, diz assim: o Senhor estabeleceu os... Então, esse céu que tem o firmamento, que tem o espaço sideral, é o segundo céu, que está mais distante de nós, ok? É o céu que o foguete chega. No primeiro céu, o avião vai, mas o avião não segue, só ali. O segundo céu, fisicamente, só o foguete vai. E, claro, deve ter tecnologia mais moderna do que a minha visão, mas assim, o segundo céu é mais longe, é mais distante. Agora, Salmo 103, verso 19, presta atenção, diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono onde? Nos céus. E como rei, domina sobre tudo o que existe. Esse lugar que está a habitação de Deus, no trono de Deus, é o terceiro céu. Esse que Paulo
foi e que ouviu coisas que ele não conseguiria dizer aos outros homens. Vamos entender aos poucos. Vou relembrar aqui o texto de Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Paraíso aqui, eu pesquisei, é a mesma palavra do paraíso do jardim no Éden. Lá era o paraíso onde tudo começou, ok? E a Bíblia acaba de nos dizer que no céu, na cidade de Deus, ela é chamada como paraíso. Quando Deus plantou o jardim no Éden, não foi do Éden, o jardim é do céu, foi plantado no Éden. Deus já conhecia a história, porque lá em cima ele já tinha um jardim, ele já tinha o paraíso lá. Vamos ler isso em Gênesis 2, verso 8, seguido de Gênesis 2, verso 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado, quem plantou? O Senhor Deus. Tinha plantado um jardim no Éden. É interessante que aqui nesse versículo não é jardim do Éden. A vida toda eu falei jardim do Éden. Mas ele plantou um jardim, está escrito aqui, no Éden. Né? Para os lados do leste, porque aqui era um jardim físico, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim, o jardim aqui era no Éden. No meio do jardim, no Éden, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem esteve lá no jardim, Deus deu uma ordem para ele. Ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, muito menos da árvore da vida. E o homem pecou. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual foi a consequência? Deus os corrigiu. Deus amaldiçoou muita coisa como consequência. Cansaço no trabalho, suor do rosto, dor de parto. A terra foi amaldiçoada pelo pecado do homem. Hoje aparece tiririca que ninguém plantou. Você vai dizer, é o passarinho que traz. Mas lá no Éden não tinha. Lá no Éden não era assim. Lá só tinha coisa bonita e agradável para comer. Lá não tinha veneno. Hoje nasce veneno. Tem coisa que se a gente comer da terra, a gente morre. Passa mal. Né? E aqui, eu fui pedindo a Deus direção, fui estudando, fui ouvindo vários irmãos, várias pessoas, e me veio à mente algo muito lindo. Deus teve que corrigir o homem, porque quando nós pecamos, nós temos que ser corrigidos. É isso mesmo. O Espírito de Deus faz isso. Ele nos confronta quando a gente está em pecado. Mas Deus tinha que tirar o homem de lá, porque a outra árvore era a árvore da vida. Sabe o que significa? Que se eles continuassem em pecado lá e comessem da árvore da vida, não teria mais salvação. Então eles precisavam sair de lá, Antônia. Eles precisavam. Deus estava protegendo o homem quando tirou o homem de lá. E às vezes a gente fala, caramba, perdi o ônibus, eu estava tão atrasada. Você não sabe do que Deus estava te livrando lá na frente. Sabe? Então, nós precisamos estar em espírito para entendermos, lermos as plaquinhas do que está à nossa frente, na nossa vida. Apocalipse 2,7, preste atenção. Diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo. Ao vencedor, darei o direito de comer de quê? Da árvore da vida. Que está onde? No paraíso de Deus. Não está mais na terra. Ela sempre existiu na cidade de Deus, no paraíso de Deus. Amém. A árvore da vida está lá, na presença de Deus, porque só acessa a árvore da vida aquele que aceitou Jesus,
aquele que é realmente filho de Deus, aí esse pode, porque ele vai viver eternamente. Uma perguntinha do Sim. pastor. Quando a pessoa parte daqui, salva, aí ela vai estar no segundo céu do paraíso, esperando a ressurreição? Não, quando ela parte daqui, ela vai à presença de Deus. A Bíblia diz assim, quando o ladrão da cruz, para quem está na internet, uma pessoa perguntou, quando a pessoa parte daqui, é salva em Jesus, para onde ela vai? A Bíblia diz o que? Jesus, quando falou com o ladrão da cruz, que estava ao lado dele, Jesus respondeu o quê? Hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Acabamos de ler, ok? O segundo céu, nós vamos entender já já, espera só um pouquinho, que pensam que vocês estão entendendo, louvado seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler Hebreus 12, 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, aqui está falando do céu, a Jerusalém celestial, que não é a da terra, a cidade do Deus vivo, que é como é no céu, lá diz que tem ruas de ouro, uma cidade. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Então aqui diz que existe uma cidade no terceiro céu. Lá está o paraíso de Deus, lá está a árvore da vida, lá está o trono de Deus. A mesma árvore que estava no Éden, ela está na cidade do Deus vivo. É para lá que nós iremos, amém? Amém. Amém? Nós temos que ter vida para ir até lá. Precisamos ter vida no altar, vida com Deus. Esse tema, céus abertos sobre nós, ele é sério. Porque tem uma parte dele grande que é de Deus, sim, mas tem uma outra parte que é nossa. Será que nós estamos vivendo essa realidade de céus na terra, na nossa vida? Do primeiro céu, vemos que podemos ter, eu perguntava ao Senhor, primeiro céu, Senhor, aqui que eu olho, né, as nuvens. No primeiro céu vem as chuvas de bênçãos. Deus libera, Deus estava comigo, vem as chuvas de bênção. E também vem o calor, porque tem dia frio na nossa vida, tem dia frio do nosso coração, tem dia que a gente não está bem. Aí o Senhor vem e aquece. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Ele é a luz. Louvado seja Deus. Amém. Agora, Efésios 2:6 vai ajudar que a irmã entenda mais. Deus diz assim, Efésios 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Morremos, ressuscitamos em Cristo. Quando aceitamos a Jesus, isso já está acontecendo. E com Ele, Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos aqueles que são salvos, aceitaram a Jesus, ressuscitaram com Ele. O batismo fala disso. Morre a velha criatura e nasce um novo homem para a glória de Deus, nova criação. O Chico sabe o que é isso. Tem um ano que ele foi, vai fazer um ano que ele foi batizado. Então, a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente já acessou qual céu? O segundo céu. Nós não estamos ainda lá no terceiro céu. Mas nós acessamos aqui na terra. A gente ainda não morreu. Esse corpo ainda pertence aqui, né? Esse corpo ainda é mortal na terra. Então, vamos continuar. Efésios 1, verso 3. Vamos entender. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde, irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo. Então, olha só, presta atenção. Salvos em Jesus estão nos lugares celestiais pela fé. Amém. Isso é sobrenatural. As nossas bênçãos estão lá. Se nós não trouxermos para cá, nós vamos ficar sem. É por isso que quando você não ora, você não jejua, você não busca, você não louva, não adora, você não tem. Deus não libera. Agora, vamos complicar um pouquinho as coisas na revista e atualizada Efésios 6, 12. Porque a nossa luta
Eu sei que vocês sabem esse versículo de cor, mas agora vocês vão ter revelação maior dele. Porque a nossa luta, a luta é de quem? Nossa. A nossa luta não é contra sangue nem carne, não é contra pessoas. E sim contra quem? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. As regiões celestiais. Estão lá também. Por isso que a nossa luta acontece todos os dias. Porque nas regiões celestiais é como se fossem setores. Nós estamos lá em Cristo. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais também em Cristo. E as potestades, os principados, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal também estão em algum lugar lá. Até porque o inferno vai ser inaugurado ainda. Depois do juízo, o diabo fica trancado lá. Por enquanto, não. Lembra de Jó? Qual foi a fala? De onde você vem? Eu venho de andar pela terra e rodear, passear por ela. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E é por isso que nós temos luta. E a luta é nossa, a luta não é de Deus. Deus já expulsou o diabo do céu há muito tempo. Há muito tempo. Ele era um querubim da guarda. Apenas. Ele só era um querubim. Ele era um anjo. Um querubim. Então nós precisamos entender que essas batalhas espirituais, elas acontecem no plano espiritual do segundo céu. Eu ouvi de um pastor, não me perguntem qual, porque eu ouço e leio muitos, então eu não guardo. Mas eu ouvi de um pastor que os céus são como se fosse um prédio de 3 andares. Onde o primeiro andar é esse prédio, que é esse lugar que a gente vê rapidinho. O segundo andar é onde acontecem as batalhas. E o terceiro andar é onde Deus soberano está e manda em todos os outros. E eu penso que é desse jeitinho. Deuteronômio 10, verso 14, na revista e atualizada, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus, um lugar mais alto, são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Deus está entronizado, ele está no trono, no céu dos céus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas que ao homem não era permitido falar. Então, nesse terceiro céu está a soberania de Deus, o comando de Deus. Por isso que a gente fala, Deus no controle, Deus está no controle. Mas parece que isso já virou até um dito popular que está na boca de qualquer pessoa que nem sabe o que está dizendo. Quando eu digo Deus está no controle, eu estou dizendo que Ele é soberano, Ele é único, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, é Ele que governa. Aleluia. É Ele que reina. Louvado seja o nome do Senhor. Do primeiro céu nós podemos receber chuvas de bênçãos, podemos receber o sol da justiça, o calor da presença de Deus. No segundo céu é onde as batalhas acontecem, nós recebemos as nossas vitórias e as nossas bênçãos espirituais. Agora, no terceiro céu, aí é o lugar do poder, aí é o lugar da soberania, do sobrenatural, da autoridade de Deus ser derramada. E aí do terceiro céu vem os dons espirituais, a autoridade de Deus na nossa vida, as curas, os milagres, o sobrenatural de quem realmente tem o poder para viver isso. Amém. Mas o que pode me impedir e te impedir de acessar os céus abertos? Algumas coisas podem nos impedir. E Deus me levou a um versículo seríssimo, um capítulo que essa igreja conhece muito bem. Deuteronômio 28 é um capítulo que essa igreja conhece muito bem. Já foi pregado aqui várias vezes e falado por várias pessoas. Deuteronômio 28, verso 23, é esse versículo, Emerson, que eu coloquei, acolhedor Emerson, na Corrigida e Fiel. Me perdoe, aí ficou em branco, mas é esse, eu sabia que tinha um. Na Almeida Corrigida e Fiel, se você conseguir achar, eu vou te agradecer, porque aqui está bem claro nessa tradução o que eu quero falar para os irmãos. Deuteronômio 28, 23,
na tradução, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e os teus céus, falando com a pessoa que desobedece, e os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Muito sério essa palavra. Eu falava: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero viver com céus de bronze sobre a minha cabeça. E não quero estar cultivando uma terra de ferro debaixo dos meus pés. Esse capítulo 28 de Deuteronômio, ele começa falando das bênçãos que Deus libera para quem é obediente à palavra. E depois ele começa a falar das maldições. Amados, maldição não vem só do inferno, não. Deus libera maldição como correção para o homem. Correção. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? E vocês acham que isso é bênção? Não. Isso é correção. Isso é disciplina. É porque a palavra maldição ficou muito associada às trevas. O diabo não presta, não. E muita coisa ele faz que é tudo que ele faz é ruim. Mas Deus corrige, ele castiga, ele pune, ele corrige a quem ele ama. Então, a Bíblia diz, Deuteronômio 28, vale a pena ler essa semana, amados, esse capítulo. Só um capítulo, ele é grande. Deuteronômio 28 fala que Deus abençoa quem obedece a palavra, mas ele corrige quem não obedece a palavra, quem é desobediente. E os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze. Significa céus de bronze, céus o quê? Fechados. Você ora e não tem resposta. Você ora e nada acontece. Céus de bronze, céus fechados. Principalmente aqui, para quem desobedece a palavra, para quem está em pecado ou para quem está pedindo o que não é da vontade de Deus. Vida estagnada, ausência de resposta, falta de direção. Vai pensando na sua vida, porque talvez você que veio aqui hoje, você tenha aí algo na sua vida que está travado. Você tem uma área qualquer na sua vida que está com céu de bronze e precisa ser o quê? Acessado por céus abertos, em nome de Jesus. E a terra que está debaixo de ti será de ferro. O que é terra de ferro? É onde você cultiva, trabalha e não vê resultado nenhum. Quem dá a vida na terra? Quem plantou o jardim no Éden? É Deus. Quando a gente confia só na nossa força, a gente até ganha o dinheiro, mas não prospera, porque prosperidade é princípio de bênção da palavra. Tem algo que não está saindo do lugar na sua vida? Qual é a área da sua vida que os céus parecem estar fechados? A terra parece de ferro, não produz. Qual é a minha parte, qual é a sua parte e qual é a parte de Deus para que os céus se abram sobre nós? Enquanto não tiver arrependimento, enquanto não tiver a confissão de pecado, o céu fechado. O salário do pecado é a morte. Se não tiver conserto com Deus, não tem céus abertos. Isso é a palavra que diz. Ficou claro hoje aqui o que o Espírito tem falado conosco. Deus está requerendo de nós vida em santidade, vida com Ele. Essa igreja, Antônia, não fica pregando coach, não fica pregando autoajuda. Essa igreja prega a palavra. Nós temos que viver a palavra. O confronto vem pela palavra. Feche seus olhos agora. E comece a refletir o que você tem que fazer para que os céus se abram em sua vida. Comece a refletir na sua vida. Não pense agora, eu queria tanto que o fulano estivesse aqui ouvindo isso. Não, Deus trouxe você. É porque Ele vai começar com você. Depois Ele alcança os que não estão aqui. Tem pecado na sua vida que precisa parar? Qual é o nome desse pecado? Você tem que pedir perdão ao Senhor agora. Qual é o nome desse pecado? Tem gente que fala demais, tem gente que é mentirosa, tem gente que é língua grande, curioso demais, ansioso demais, depressivo demais, fala mal dos outros. Vida sexual, às vezes, está toda errada.
Tem gente que é metida esperto, quer ganhar vantagem em cima dos outros. Tem tanto pecado. Nós precisamos ser confrontados com a palavra e corrigidos por ela. Que áreas na sua vida não estão prósperas? É claro que prosperidade não tem a ver com riqueza. Não estou falando de ser podre de rico. Aliás, quem é podre já não é rico, né? A expressão é infeliz. Mas eu não estou falando disso apenas, de ter muito dinheiro. Eu estou falando de prosperidade, é de ter o que você precisa. E não é só dinheiro. Tem céus fechados sobre a vida emocional, a vida afetiva, sobre a saúde. E nós precisamos pedir socorro ao Senhor hoje. Em nome de Jesus, Senhor, acerta essa área. Eu te peço perdão por eu estar errando nessa área. Eu falo pouco de dinheiro, mas nós precisamos falar um pouco mais. Porque a Bíblia fala em que nós te roubamos, Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Hoje não é dia de pregar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, mas isso trava a sua terra. Eu falava hoje que eu conheci uma pessoa, um empresário, eu conheço vários, por isso eu não estou ferindo ética, mas esse empresário, ele reclamava comigo. Ele estava desabafando e ele falava comigo, eu não sei por que eu ganho tanto dinheiro e vivo devendo. E eu perguntava a essa pessoa, quais são os pecados financeiros que você já teve e que a sua casa já teve? Até mandar matar, ele mandou pagando. O céu de bronze e a terra de ferro. A partir daí, ele quebrou um princípio. E não é mais abençoado nas finanças. Ele precisa ser liberto. E Jesus liberta. Aleluia. Amém. Jesus liberta. Vamos orar? Você já está de olhos fechados. Comece a orar pela sua vida. Eu vou orar também daqui a pouco. Mas comece você a orar pela sua vida. Senhor, meu Deus. Comece a pedir acerto. Aquilo que você sabe que é seu ponto fraco, que você não está conseguindo superar, seja o que for, apresente agora ao Senhor e fale, Senhor, nesse primeiro culto do ano, eu já quero começar a derrubar todo fracasso, toda trava, todo céu fechado, todo céu de bronze, eu já quero começar a quebrar em nome de Jesus. Eu vou avançar debaixo da palavra que foi liberada sobre a minha vida. Céus abertos sobre nós. Aleluia. Essa igreja tem essa palavra e vai viver essa palavra. Nós teremos testemunhos em dezembro para contar. Comece a escrever o seu testemunho. Porque a partir de hoje vocês vão acessar um outro nível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está nos transicionando. Não importa se sejamos 10, 12, 15, 20 mil pessoas. Não importa. O Senhor trata com um a um. É individual. Aleluia. Deus está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Nós confessamos o nosso pecado, Senhor. Temos, ó Deus, deixado de lado a palavra. Temos deixado de lado a oração. Temos jejuado pouco, Senhor. Jejuamos só quando nos é pedido, Pai. Nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida em todas as áreas. Tem misericórdia da nossa língua, da nossa boca, do nosso pensamento, da terra carnal. Tem misericórdia do nosso olho grande. Tem misericórdia, Senhor, quando somos oportunistas, quando não respeitamos as pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Confronta o nosso pecado a começar de mim. E em nome de Jesus, que haja um manto de santidade sendo liberado neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Toda palavra contrária à tua presença, à tua santidade, caia por terra agora na nossa vida. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, profetizamos as primícias, Senhor, neste dia. Aleluia. E quem te entrega primícias, santifica Aleluia. O restante da massa. Declaramos os nossos próximos meses, Senhor, santificados pelo Senhor,
pela palavra, pela entrega deste dia, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, profetizamos céus abertos sobre nós. Sim. E vamos, Senhor, Precisamos. caminhar na tua presença. Precisamos. Porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Estamos abrigados debaixo da sombra do Estamos Onipotente. contigo. Aleluia. Aleluia. Queremos, Senhor, acessar não só bênçãos materiais, Senhor. Isso é muito pequeno. Queremos acessar níveis mais altos Sim, contigo. Deus. Queremos acessar lugares sobrenaturais na tua presença. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom.